E diz a palavra de Deus: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Num, servo de Moisés: o meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu darei aos israelitas. E como prometi a Moisés, eu darei a vocês todo lugar onde puserem os pés. O seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hetitas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Como estive com Moisés, assim estarei com você. Nunca a deixarei e nem abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que jurei a seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você tenha êxito por onde quer que andar. Não deixe de mencionar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Desse modo, você fará prosperar os seus caminhos e será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Aleluia, repita comigo nessa noite, fala para o teu irmão aí: seja forte, corajoso. Assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Uma passagem, aleluia, que vem falando sobre a morte, aleluia, de Moisés e a sucessão para Josué. Louvado seja o nome do Senhor. Como todos nós sabemos, Josué, aleluia, era aquele que andou, aleluia, lado a lado com Moisés. Josué era alguém que vivenciou momentos extraordinários ao lado de Moisés. Josué, louvado seja o nome do Senhor, era alguém que estava ali aprendendo, vendo Deus operando sobre a vida de Moisés e estava ali aprendendo. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz que Moisés era aquele que vivenciou através de Deus momentos extraordinários. Moisés, como foi falado pela boca do pastor, do meu pastor Alberto: Moisés, estenda o teu cajado, Moisés, porque o mar, ele vai se abrir. Moisés foi aquele que, quando o faraó se levantou contra o povo que se encontrava cativo, ao lado, aleluia, do seu irmão, tinha uma responsabilidade: tirar o povo daquela situação de escravidão, tirar o povo cativo da mão de Faraó. No primeiro momento, Moisés, ele temeu, ele ficou com medo, porque ele disse: Senhor, eu sou um homem de línguas estranhas, eu não sei falar. E Deus, ele falou: Moisés, apenas abre a tua boca, porque eu encherei, porque eu vou te usar. Assim ainda desse teu jeito de língua dura. Moisés foi aquele homem que, quando Deus ali falava, Moisés ali obedecia e fazia conforme Deus ali havia lhe designado, e o nome do Senhor era glorificado. Moisés foi alguém que, quando a sarça estava ali queimando, Moisés falou com Deus face a face, no meio daquela sarça ardente. Moisés foi alguém que, quando tirou o povo cativo ali da mão de Faraó, o povo pediu algo para comer, porque eles estavam com fome. Moisés ali orou o nome do Senhor, o Senhor enviou maná do céu, enviou a provisão, enviou recurso para aquele povo.
Moisés foi alguém também que quando o povo estava com sede, louvado seja o nome do Senhor, Moisés orou o nome do Senhor e Deus enviou a provisão, enviando água para que ele pudessem beber. Em tudo Josué estava do seu lado, observando todos esses feitos. No livro, aleluia, de Números capítulo 23, versículo 19, vem dizendo que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele falou, ele é fiel para cumprir. Eu não sei o que Deus falou sobre a tua vida, ao respeito da tua casa, ao respeito da tua família, mas uma coisa eu sei, no tempo de Deus, a promessa, ela vai se cumprir. Deus, ele falou através de Moisés que iria tirar o povo que se encontrava cativo na mão de Faraó. E ao passar daqueles 40 anos, a promessa, ela se cumpriu. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Êxodo, capítulo 24, 13, vem dizendo que Josué, juntamente com Moisés, subiu ao monte para falar com Deus, para conversar com Deus, e Josué estava ali lado a lado. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Moisés subiu até a tenda, louvado seja o nome do Senhor, Josué estava ali observando, João, aquela intimidade de Moisés com Deus, ele estava ali observando tudo. Aos olhos dele, ele só estava ali como um mero espectador. Mas ele não sabia que Deus, ele já estava preparando ele para um algo grande lá na frente. Assim também não é diferente na minha nem na tua vida. Muitas das vezes nós apenas nos colocamos como mero espectadores, de repente vendo o pastor Alberto pregando, o evangelista pregando, o pastor Wellington pregando, e muitas das vezes a gente fala, quando será que vai chegar a minha vez, ou será que eu vou ficar somente no banco assistindo? No momento certo vai chegar a tua vez, quando você menos esperar, assim como aconteceu com Josué. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Números 27, 18, abre aí, Números 27, versículo 18. Então o Senhor disse a Moisés, tome Josué, filho de Num, homem que está o Espírito, e impõe as mãos nele. Próximo. Coloque diante do sacerdote Eleazar e de toda a comunidade e a comissione na presença deles. Delegue a ele parte da sua autoridade para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Ficará diante do sacerdote Eleazar, que lhe transmitirá ordenanças ao consultar o Urim diante do Senhor. Ao seu comando, Josué e toda a comunidade dos israelitas sairão e retornarão. Moisés fez como o Senhor lhe ordenou. Tomou Josué e colocou diante do sacerdote Eleazar e de toda a comunidade. Impôs-lhe as mãos e o comissionou tudo conforme o Senhor tinha dito por meio de Moisés. O Senhor disse a Moisés, ordene aos israelitas e diga-lhes, tenham cuidado de apresentar-me na época designada a comida para as minhas ofertas preparada no fogo. Qual foi a ordem que Deus deu a Moisés a respeito de Josué? Coloque a mão sobre ele. E a autoridade que está sobre a tua vida, deposite sobre a vida de Josué. Deus, ele já estava preparando Josué para algo grande, para algo extraordinário. Deus, ele está noite que Deus, ele está preparando, aleluia, homens e mulheres para um algo extraordinário, para um algo grande lá na frente. Louvado seja o nome do Senhor, porque há um tempo determinado para todas as coisas. Foi o tempo de Moisés estar ali à frente. Moisés morreu e chegou a vez de Josué. Conforme ele diz no capítulo 1 de versículo 2, Moisés, meu servo, é morto. Levanta, Josué. Porque assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Fala para o teu irmão que está do teu lado aí. A promessa não morreu. Fala com autoridade sobre a vida dele. A promessa não morreu. Imagina Josué recebendo isso de Deus. Moisés, meu servo, é morto. Agora, Josué, a responsabilidade está sobre a sua vida. Josué, eu posso conjecturar que ficou nervoso, temeroso, receoso.
pensando, como é que vai ser de mim agora? Porque o meu líder morreu. Eu vivenciei do lado dele, ele fazendo, pelo Espírito de Deus, coisas extraordinárias. Será que eu vou conseguir também fazer da mesma maneira? Será que eu vou conseguir agir do mesmo modo que Moisés agiu? Muitas das vezes, nós nos colocamos também como Josué. Nós ficamos com medo, temerosos, receosos. Por quê? Porque o novo, ele traz isso. O novo, tudo que é novo, a gente fica receoso, fica temeroso. O cenário, louvado seja o nome do Senhor, era um cenário de luto que Josué estava vivenciando. Mas uma coisa eu quero dizer para a tua vida, de repente você se encontra nessa noite, entrou por essas portas vivenciando um cenário de luto. Mas eu tenho uma resposta de Deus para a tua vida nessa noite. O nosso Deus ainda continua o mesmo. O mesmo Deus que foi com Moisés, aleluia, nos tempos passados, ele continua o mesmo. Ele não mudou não, querido. Moisés morreu. O legado de Moisés passou. Mas o Deus que fez a promessa a Josué ainda está de pé. O Deus que fez a promessa para a tua casa, louvado seja o nome do Senhor, é o mesmo. E a promessa ainda está de pé. Louvado seja o nome do Senhor. O maior líder de Israel havia partido, Moisés morreu. Mas Deus, ele não morreu, louvado seja o nome do Senhor. A voz de Deus, querido, ela não silenciou. A voz de Deus ainda está de pé sobre a tua vida. Deus, ele falou, Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. A minha promessa, a minha palavra ainda se encontra de pé sobre a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor, conforme eu falei. Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Louvado seja o nome do Senhor. Abre aí, livro de 1 Coríntios, capítulo 20, 2 Coríntios 1, versículo 20. Aleluias. 2 Coríntios 1, versículo 20. Vamos ler todo mundo junto. Pois em Cristo, cada uma das promessas de Deus é sim. Por essa razão, por meio dele dizemos, para a glória. Ora, é Deus quem faz que nós e vocês permanecemos firmes. Volta o primeiro versículo aí de novo. Pois em Cristo, cada uma das promessas de Deus é... O que nós entendemos com isso? Se ele falou, ele vai cumprir, está falado. Não foi qualquer um que falou isso para o meu e teu respeito, não. Foi o autor da nossa fé. Foi aquele que criou os céus e a terra, o mar e tudo que nele há. Foi o grandão da Galileia que falou o nosso respeito. Se ele falou, ele está falado. Se ele falou para Josué, Josué, seja forte e corajoso. Por quê? Porque assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Está falado, querido. Está falado, não tem como ele voltar atrás na tua palavra, não. O nosso Deus, ele é fiel. O primeiro tópico que eu coloquei aqui é que Deus, ele já estava preparando Josué. Josué, ele não apareceu de última hora. Ele já estava sendo formado por Deus. Êxodo 24, 13. Êxodo 24, 13. Moisés partiu com Josué, o seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Ele disse às autoridades de Israel: esperem-nos aqui até que retornaremos. Arão e Hur ficarão com vocês. Deus, ele já estava ali formando Josué no secreto. Deus, ele forma homens e mulheres no secreto. Quando a gente está dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, e se levanta alguma luta, quando a gente dobra o nosso joelho e clama o nome do Senhor, ele já está formando a gente no secreto. Ele vai nos dando estratégia para sabermos orar, para a gente saber se portar em meio à dificuldade, em meio à luta, em meio ao levante.
E muitas das vezes a gente não entende. É Deus ele nos formando no secreto. Deus ele estava ali formando Josué, louvado seja o nome do Senhor, no secreto. E assim também não é diferente nem na minha, nem na tua vida. No livro de 1 Samuel 16:7, diz que o homem vê o exterior, porém o Senhor olha o coração. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você pense que está apenas servindo, mas Deus está construindo estrutura espiritual dentro de você. Muitas das vezes nós olhamos o interior, mas Deus vê o exterior. Deus vê aquilo que nós não vemos. Deus não vê como o homem vê. Às vezes eu posso olhar para a missionária Valéria e pensar que ela não é capaz, mas só quem sonda e conhece o nosso coração é Deus. De repente Josué estava olhando para si e de repente ele estava falando: Senhor, eu não sou capaz, eu não vou conseguir. Mas Deus ele já estava vendo além do que Josué podia pensar ou imaginar. Louvado seja o nome do Senhor. Josué ele tinha medo da responsabilidade. Deus ele disse na tua palavra 3 vezes: seja forte e corajoso. Porque ele sabia que Josué ele estava temeroso. Porque ele sabia que Josué ele estava com medo dentro de si. Por isso que Deus ele estava falando: Josué, seja forte e corajoso. Eu não sei qual o medo que tem te aprisionado, que tem te tirado a paz do teu coração na noite desse dia. Mas a noite que o Senhor ele está falando para ti e para mim na noite desse dia: seja forte e corajoso. Louvado seja o nome do Senhor. O medo, ele é algo recorrente na Bíblia. Êxodo 3, versículo 4. Êxodo 3, versículo 4. E quando o Senhor viu que ele se aproximava para observar, Deus o chamou do meio da sarça. Moisés, Moisés, aqui estou, ele respondeu. Então disse Deus: não se aproxime, tire a sandália dos pés, pois o lugar que você está é santo. Moisés, quando viu ali a sarça pegando fogo, ele temeu. Mas Deus, quando viu que Moisés ele estava temendo, rapidamente ele falou: Moisés, Moisés, tire a sandália dos teus pés. Por quê? Porque aqui o lugar que você está pisando é o lugar santo. Moisés já conhecia a voz de Deus. Moisés ele soube que era Deus e ele ficou tranquilo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero de repente você entrou aqui de repente temeroso, com medo, mas eu quero te dizer na noite desse dia que o medo não cancela o chamado de Deus para a tua vida. Repita para o teu irmão aí do teu lado: Deus, o medo não cancela o chamado de Deus para a tua vida. Ele apenas revela a nossa dependência nele. No livro de Timóteo 1,7 vem dizendo que Deus ele não nos deu espírito de covardia, mas de ousadia, mas de autoridade. É Deus que ele é noite que Deus está revestindo homens e mulheres com ousadia e com autoridade aqui nesse lugar. Louvado seja o nome do Senhor. 3, a presença que transfere autoridade. Josué 1,5. Deus ele vem dizendo. Josué 1, versículo 5. Lê todo mundo junto. 1, 2, 3. Ninguém, todos os dias, como estive com Moisés, nunca o deixarei. Assim como fui com Moisés, serei contigo. Deus ele não falou: Moisés, Josué, você vai ser igual a Moisés? Deus ele falou isso? Deus ele falou: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Fala para o teu irmão aí: a promessa está de pé. A promessa está de pé. A promessa da presença de Deus, ela está de pé sobre a tua vida. Ele disse: Moisés, a minha presença irá contigo. A minha presença irá contigo. Essa noite que Deus ele está falando para alguns, Josué, nessa noite, a minha presença irá contigo. Louvado seja o nome do Senhor.
Mateus 28:20. Mateus 28:20 diz: ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim. É Deus ele encorajando a minha e a tua vida na noite desse dia. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E por que muitas das vezes entra o medo dentro da minha vida e dentro da tua vida? Por que entra a dúvida no nosso coração? Por que entra o desespero? Deus ele falou, Deus ele está falando nessa noite: eu serei contigo até a consumação dos séculos. Até o fim dos tempos eu serei contigo. Ele disse: Josué, seja forte e corajoso. É porque nós tememos. A promessa ela está de pé sobre a nossa vida. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, não, querido. Eu lembro que eu contei um pouco aqui no domingo, alguns irmãos estavam presentes no culto e outros irmãos não estavam presentes. Todo mundo aqui sabe, mas foi uma coisa que eu falei para Deus, que toda oportunidade que eu tivesse de pregar a palavra de Deus, eu iria testemunhar da onde o Senhor me tirou. Aí muitas das vezes as pessoas podem falar: mas de novo o mesmo testemunho? De novo você vai contar o que você passou, o que você vivenciou? Sim, porque quem passou foi eu. Quem teve experiência fui eu. E através dessa experiência, através do meu testemunho, outras vidas ele é alcançada também. Outras vidas é encorajada também. Assim como Deus falou: Josué, seja forte e corajoso. Eu lembro que em dezembro, no meado de dezembro de 2016, quando eu estava dentro de um cárcere, eu cheguei, aceitei Jesus como meu único, suficiente Salvador da minha vida. E ali, aquela chama ardeu dentro do meu coração. E todo culto que tinha, eu queria estar ali presente. Como novo convertido, a gente está, aquele desejo de buscando, de meditando de dia e de noite. Como Deus ele falou: Josué, medita na minha palavra de dia e de noite. E toda oportunidade que tinha culto ali, eu estava presente, participando. Eu sei que com 15 dias ali dentro do cárcere, eu aceitei Jesus, fui batizado ali debaixo do chuveiro. E com 15 dias, o pastor que dava o culto, João, foi de transferência. E os irmãos, eles sabiam que eu participava também no culto. E quando os irmãos falaram assim: olha só, o culto ele tem que continuar. O culto era segunda, quarta, sexta e domingo, 4 dias de culto. Eu falei: mas eu não sei pregar porque eu sou novo convertido, eu não conheço muito ainda a Bíblia. Eu não sei louvar muitos hinos, eu só sabia cantar 3 hinos, que a Adriana tinha um CD da Aline Barros. Eu só sabia cantar Sonda-me, Apaixonado e Santidade. E eu falei: mas eu não sei. E os irmãos falavam: não, o culto tem que continuar. Era Deus ele falando para mim lá dentro do cárcere: Josué, seja forte e corajoso. Não te mandei eu? Tu não me aceitou como o meu único, suficiente Salvador da tua vida? Abre a palavra, abre a tua boca, porque eu encherei. E ali estava eu, segunda-feira fazendo culto, quarta-feira fazendo culto, sexta-feira fazendo culto, domingo fazendo culto. Aos meus olhos eu não estava entendendo o que Deus estava querendo fazer. Porque eu estava olhando apenas o momento que eu estava vivenciando ali superficialmente. Mas Deus ele estava já me preparando para um algo maior, para um propósito maior. A palavra de Deus ela nos diz: aquilo que o olho não viu e que o ouvido não viu e que não chegou no coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para você. Eu não estava entendendo, João. Novo convertido, tendo que fazer culto 4 vezes na semana, sem saber pregar. Tinha um irmão lá que era afastado, ele falou: meu irmão, eu vou te ajudar. Eu sei que eu estou todo errado, mas eu vou te ajudar a fazer o culto.
E ali ele estava me ajudando a fazer o culto. E foi dando 1 mês, 2 meses. E ali Deus foi me dando sabedoria. Deus foi me dando estratégia. Ali eu tinha que pregar para mais de 40 pessoas. Um novo convertido. E ali o nome do Senhor era glorificado. A Adriana, depois que me lembrou, eu lembro que ela me contando depois que eu orei sobre a vida de um irmão. Deus me usou e falou assim: tu crê que tu pode ir embora amanhã? E a cadeia do rapaz era alta. E eu falei, profetizei sobre a vida dele: tu crê que meu Deus é poderoso para te tirar desse cárcere amanhã? Ele falou: eu creio. E quando foi no dia seguinte, chamou esse rapaz de liberdade. E Deus ali, ele começando a trazer experiências. Eu lembro que 1 mês depois eu fui transferido para outro presídio. E tinha um irmão que estava nesse mesmo lugar. Quando eu cheguei lá, ele me viu. Ele falou assim: o pastorzinho que fazia culto lá em Magé. Aí ele falou: aqui não tem nenhum culto. O irmão que tinha aqui foi de transferência. E ali estava eu mais uma vez fazendo culto segunda, quarta, sexta e domingo. Eu dirigindo o culto, eu louvando, eu pregando. Às vezes era a mesma palavra 2 vezes na semana, mas era o que eu sabia pregar. O pastor Roberto, ele falou: Josué, Moisés, a vara está na tua mão. Basta você manejar. A vara está sobre a minha mão e sobre a tua mão. A autoridade está sobre as nossas mãos. Basta a gente tomar a nossa autoridade e fazer aquilo que o Senhor ele nos chamou. Eu lembro que ali eu fui fazendo cultos. Eu lembro que eu tive uma experiência com Deus. Nunca tinha, pela misericórdia de Deus, expulsado um demônio. Tinha um rapaz lá que... E só eu ali dentro da cela que era evangélico. Eu lembro que eu dobrei o meu joelho. Falei: Senhor, está nas tuas mãos. Que todo mal ele veio bater em retirada da vida desse homem. Fiquei ali com medo, porque eu nunca tinha visto nada igual. Ali, em nome de Jesus, coloquei a mão sobre a vida daquele homem. O mal foi embora. Ou seja, era Deus, ele estava falando: Josué, seja forte e corajoso. Deus, ele vai fazer isso com a gente nos momentos mais improváveis da nossa vida. Eu lembro que, conforme eu falei, no momento mais improvável da minha vida, Deus, ele falou: seja forte e corajoso. E Deus ali foi moldando, foi fazendo a obra, foi trabalhando. Eu não entendia, mas era Deus me capacitando para que quando eu chegasse aqui fora, eu pudesse eu saber manejar essa palavra. É para que quando uma oportunidade como essa, num culto como esse, eu estou pregando essa palavra. É a noite que o Senhor ele está falando para alguns Josué aqui nessa noite. Eu não sei o que tem tirado o teu sono. Eu não sei o que tem te colocado medo. Mas o Deus que te chama é o Deus que garante. Nós servimos o mesmo Deus que usou Moisés para libertar um povo que se encontrava cativo durante 40 anos do deserto. Nós servimos um Deus que quando Sadraque, Mesaque e Abidnego se encontravam na fornalha de fogo, ao não se curvarem aos outros deuses, quando eles foram jogados dentro daquela fornalha, o nosso Deus já estava lá dentro, para que nenhum mal os atingisse. O Deus que está falando para mim, seja forte e corajoso, que está falando para mim e para você nessa noite, seja forte e corajoso, és o mesmo Deus que estava com Daniel, quando foi jogado na cova do leão, e o leão não o tragou. O mesmo Deus que está falando para mim e para a tua vida na noite desse dia, seja forte e corajoso, és o mesmo Deus que apenas com uma palavra criou os céus, a terra, o mar e tudo que nele há.
O mesmo Deus que está falando para mim e para você na noite desse dia. Seja forte e corajoso. És o mesmo Deus que, quando chegou em Gadara, expulsou o demônio que havia sobre a vida daquele homem gadareno. O mesmo Deus que está falando para mim e para você na noite desse dia. Seja forte e corajoso. És o mesmo Deus que teve um encontro com a mulher quando estava sentado na beira do tanque, do poço. E Deus foi lá e mudou, transformou a vida daquela mulher. O mesmo Deus que está falando para mim e para você na noite desse dia. Seja forte e corajoso. És o mesmo Deus que quando aquela mulher havia 12 anos com fluxo de sangue, já tinha gastado todos os seus bens, já tinha gastado tudo aquilo que ela tinha, com médico, com remédio, e nada adiantava. Quando ela ouviu falar que Jesus curava, ela tocou na orla das suas vestes e foi sarada. É esse mesmo Deus que fala para mim e para você na noite desse dia. Seja forte e corajoso. Havia sobre Josué uma responsabilidade. E qual era a responsabilidade? Atravessar com o povo o Jordão. E há uma responsabilidade sobre a minha vida e sobre a tua vida na noite desse dia. Da gente atravessar o nosso Jordão. Qual é o Jordão que você precisa atravessar na noite desse dia? E por causa do medo, por causa do desespero, você ainda não atravessou. O que é que está te tirando? O que é que está tirando o teu sono na noite desse dia? É noite de eu e você depositar no altar do Senhor aquilo que está tirando o nosso sono, aquilo que está tirando a nossa paz, aquilo que está tirando a nossa segurança, na voz que já disse ao meu e teu respeito: seja forte e corajoso, porque assim como eu fui com Moisés, eu sou contigo. Josué precisava atravessar o Jordão. Deus já tinha liberado a palavra a respeito de Josué. Mas o Jordão só se abriu quando os sacerdotes colocaram os pés sobre as águas. Quer ver o mar se abrindo, o Jordão se abrindo diante de ti? Coloca os pés com autoridade sobre as águas, que essas águas elas vão se abrir. Assim como o povo de Israel passou o mar vermelho e cantou o hino da vitória. Assim como Josué, louvado seja o nome do Senhor, passou o rio Jordão e cantou o hino da vitória. É noite da gente tomar uma atitude de fé. Quando os sacerdotes colocaram os pés sobre as águas se abriram. E o impossível Deus fez acontecer. O milagre, repita para o teu irmão na noite desse dia aí. O milagre acontece quando você pisa. E hoje Deus ele repete para mim e para você: seja forte e corajoso. Você pode estar inseguro, com medo, sentindo-se pequeno, mas Deus está te chamando. Fala para o teu irmão: você é escolhido. Você é escolhido. Deus ele está te chamando. Você está debaixo de uma promessa. Romanos 8 ele vem dizendo, Romanos 8:31 está dizendo: se Deus é por nós, quem será contra nós? A palavra está liberada sobre a minha vida e sobre a tua vida. Versículo 6: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que a seus pais jurei dar-lhe. Tão somente sede de fato firme e corajoso, para teres o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos que eu te ordenei, que ordenou Moisés, meu servo. Não te aparte dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que tenha sucessos em todas as suas realizações.
que o livro da Torá, da lei, não esteja sempre nos teus lábios. Medita nela de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Deste modo serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás bom êxito. Ora, não te mandei eu? Seja forte e corajoso. Não temas e nem te apavores, porquanto Yahvé, o teu Deus, está contigo por onde quer que andares. Fique de pé.